Série Fariseu, vídeo 20. Hoje nós vamos finalizar o estudo daquela parte do Êxodo 22, de 1 a 17, né? Falando do último trechinho. Essa parte do Êxodo que está tratando das coisas dessa nossa vida aqui, das coisas alheias, das coisas passageiras. Que a gente pôs aqui são os compromissos, o dinheiro. Está falando do boi, que está relacionado ao nosso corpo aqui, e da filha, que nós vamos falar um pouco hoje, né? E para falar disso, como sempre, pedimos o necessário auxílio do Espírito Santo para que a gente possa se expressar de maneira clara, compreender o que o Senhor quer nos ensinar e colocar em prática os seus mandamentos. Então, vamos lá. Êxodo 22, de 1 a 17. Hoje a ideia é terminar esse estudinho aqui. E aí vai retomar o estudo das parábolas. E eu vou preparando aqui o que eu vou conseguindo aprender a partir do 17. Na sequência do Êxodo, para uma próxima série aí continuar. Nós não pretendemos parar esse estudo aqui. A ideia é ir usando a lei para aprender tudo que o Senhor Jesus quer que a gente coloque em prática, como a nossa natureza tem que se tornar, como nós devemos ser, né? Então a gente vai continuar estudando depois, numa próxima temporada aí, depois aí agora vai retomar o estudo das parábolas e depois eu devo voltar aqui assim que eu conseguir aprender mais a respeito desse texto aqui tão importante da lei. Mas então, nós já vimos, né? Hoje vai concluir a questão lá que trata de que nós temos um novo padrão, que o nosso padrão é Deus. A gente não mais vai se guiar pelo outro, mas por Deus. Deus vai estar em vai estar no meio de todas as nossas relações aqui nessa vida. É isso que a gente tem que buscar. E hoje a gente vai ver, para concluir com ênfase isso aqui, né? Que Deus quer participar de todas as nossas decisões, de tudo aquilo que a gente faz, né? Que é necessário ir tomando consciência da sua vontade em tudo que a gente faz, né? E questionando todas as nossas, o que a gente faz no dia a dia, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso modo de ser. Todo ele tem que ser renovado, né? E esse é o novo padrão, é o padrão de Deus. É o padrão que ele está nos revelando na sua lei, na sua palavra, nos seus mandamentos, nas cartas e nos livros de sabedoria. Em toda a sua palavra ele vai nos revelar esse modo, como ele quer tratar com a gente e como nós devemos ser, né? Então, falamos disso já, de que nós estamos no dia e na luz. E para nós vale o dia. Para as pessoas que estão na noite, aí vale a regra ainda, o padrão ainda que você vai se pautar pelo outro. Mas para a gente que está no dia, a regra é muito mais rigorosa, né? Então isso a gente viu logo lá no comecinho do Êxodo 22, os primeiros versículos, né? E aí entramos, e aí vimos que então, e já como já falamos, estão tratando das coisas pequenas, coisas alheias, das coisas que não são nossas, mas que nós temos que zelar, ser fiel a Deus nessas coisas aqui, porque é assim que nós vamos mostrar que vamos ser fiel nas coisas grandes, nas coisas que Deus quer nos dar, né? Então, primeiro, fiel a Deus nas coisas pequenas. É isso, é colocar Deus na nossa atitude do dia a dia. É isso que a gente está procurando saber como que a gente faz, né? E aí vimos então as primeiras com relação às coisas mesmo. As disputas, os questionamentos, questão de dinheiro, questão de propriedades,
questões de direitos, né? Todas essas coisas a gente viu que a gente tem que saber abrir mão, saber que Deus está provendo e, portanto, a gente não pode ficar segurando, se prendendo a essas coisas, né? Porque nós temos a provisão de Deus. Ele nos garante, se a gente estiver tendo a atitude dele, se a gente estiver nos tornando filhos dele. Se a gente estiver nos tornando filhos dele, ele vai nos garantir, ele vai nos sustentar. A gente tem que sair de uma condição de nós sermos o provedor para Deus ser o nosso provedor. E para isso a gente tem que estar se despojando dessas coisas, se desapegando delas, né? Já vimos então com relação às coisas aqui. Vimos vários textos relacionados mais às coisas, né? E depois entramos no boi, que é especial. Na verdade não é só o boi, é o boi, o carneiro, né? O bode, que é a cabra, né? A ovelha. São essas criações que são os animais puros, os animais que Deus aceitava. E vimos que ele está relacionado com o nosso corpo, né? Que também faz parte das coisas daqui, que também nós não podemos estar apegados, mas que há uma maneira de tratar com ele, que é se limpar de toda a impureza, que é estar desapegado e estar limpando o nosso corpo de toda a impureza, de todo o pecado, né? Porque ao limpar o interior, no exterior isso vai se transparecer, né? Então essa é com relação a essa que é a coisa mais importante das coisas que estão aqui para todo mundo, né? Que é o corpo, né? Então, tanto nas coisas mesmo, com as disputas, os direitos, o dinheiro, quanto no corpo, há uma maneira de ser, que é não estar apegado, não estar buscando essas coisas, estar sabendo se despojar delas e estar sabendo receber então da maneira como convém essas coisas de Deus, né? Que seja a questão de saúde, de vida aqui, seja a questão de provisão de Deus, né? Saber então que essas coisas estão lá para o Filho de Deus, mas desde que ele esteja realmente buscando em primeiro lugar o reino, né? Isso é a importância, né? E não vai dar para enganar Deus, né? A gente pode até conseguir se enganar, achar que a gente está buscando a Deus e na verdade está buscando as coisas, mas Deus não vai se enganar. Você tem que estar de fato buscando a Ele em primeiro lugar, né? E você vai reconhecer isso nas suas atitudes, né? Vai poder demonstrar isso nas suas atitudes. Então, mas já falamos disso também. E hoje nós vamos ver uma expansão da ideia do boi, né? Que é o que está aqui no Êxodo 22:14, nos últimos versículos do nosso estudo. Se um homem emprestar a outro um animal e este quebrar um membro ou morrer na ausência de seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Então aqui a gente vê uma questão do empréstimo, né? E o aluguel, né? Então está relacionado a esse animal estar realizando um trabalho. Ele vai lá, está realizando um trabalho e se machuca ou morre, né? Então como fica essa questão aí, né? Ele está realizando um trabalho, né? Por isso um aluguel, ou está emprestado, né? Emprestado para fazer um serviço, né? E pode estar na ausência do proprietário ou na presença do proprietário, né? Então, é aqui que nós vamos expandir um pouco o entendimento deste boi, né? Então, estamos tratando de trabalho e estamos tratando aqui do boi não como simplesmente o nosso corpo, mas como a igreja, como os membros da igreja, o corpo de Cristo, né? Eles é que estão realizando esse trabalho. Aqui, então, a gente está tratando de um trabalho especial, né? Não é o trabalho que a gente poderia dizer que se enquadraria aqui, que são as disputas de trabalho mesmo, as disputas de questões financeiras,
questões do nosso trabalho do dia a dia. Não é exatamente isso. Nós estamos tratando aqui de um trabalho especial, que é o trabalho do corpo de Cristo, né? É o trabalho do boi, né? E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão, e ainda o operário é digno do seu salário. Isso foi Jesus que falou quando estava enviando os discípulos para trabalhar, né? Então, esse assunto aqui, que está relacionado de maneira mais simples, né, ao dízimo, ao que a gente paga para a igreja, né, para sustentar, para manter a igreja, esse assunto aparece muito nas cartas, né? E é essa questão aí, ó, o trabalho do boi tem que ser remunerado, né? Ele tem que ter com o que se manter, né? E a gente vai ver então como essas coisas se relacionam, né? E a ordem do Senhor com relação a essas coisas. E como a gente vai se enquadrar nessa questão, né? Então, é isso aqui, o trabalho do trabalho do boi, que é o cristão, que é aquele que faz parte do corpo de Cristo, né? E ele pode estar na ausência do proprietário ou na presença, né? E aqui a questão do aluguel, o aluguel bastará. Então, veja, não é uma questão para ser algo que é em abundância, né? Do ponto de vista do que está recebendo, né? É uma questão que é para realmente manter o sustento, né? Então aqui já tem uma ideia de que não é algo que vai se exceder, que vai ser em grande quantidade. É algo que, ó, o aluguel basta para pagar esse trabalho aí, né? A gente vê muitas passagens em que é lógico que é coerente isso, né? Porque se a gente não deve estar buscando essas coisas daqui dessa vida aqui, então é necessário que elas sejam só na medida do para suprir as necessidades mesmo, né? Então, nesse sentido aí que a gente vai ver essa questão do trabalho aqui mais relacionado ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então esse boi, mas está tratando do corpo também, porque, veja, é uma questão daqui, né? Aquele que vai presidir, que vai levar a palavra, que vai levar o ensino, ele tem que ir para lá e para cá, tem que falar, tem que manter a igreja, as pessoas têm que ter um lugar para ir, né? Então, é uma questão daqui, né? As questões principais, que são as de Deus, elas começam, na realidade, dentro da gente, né? É a nossa transformação, é o nosso crescimento em Cristo, né? É o crescimento da igreja como um todo em Cristo, né? As obras, os frutos, os dons, isso são as coisas que são as coisas eternas, né? São os frutos e a natureza de Cristo, né? Mas com relação a essa pregação, a esse ensino, são coisas daqui, né? Que o pregador vai ter que estar aqui uma hora, outra hora vai ter que estar em outro lugar, né? Ou você vai ter que ir na igreja lá, ouvir o que ele está dizendo, sentar num lugar, ficar sobre um teto, né? Então, coisas daqui. Então, o trabalho do corpo de Cristo, mas relacionado às coisas daqui. E, portanto, necessita de uma remuneração. E isso é importante e está destacado aí na lei nesse sentido aqui, ó. De quando o boi está emprestado para realizar um serviço, né? Mas esse trabalho pode ser sem o Senhor ou com o Senhor. Se ele é sem o Senhor, tem que indenizar o dono, o Senhor, ou pelo menos pagar o aluguel. Se ele é com o Senhor, aí é sem indenização, aí não precisa de indenizar. A gente, todo mundo, todos os cristãos, tem que ir se transferindo dessa questão que o nosso trabalho é sem o Senhor para com o Senhor, né? Então, o que é o trabalho sem o Senhor? O trabalho sem o Senhor é quando a gente está realizando o nosso trabalho do dia a dia, que ele é praticamente sem o Senhor, né?
E nós temos que ir nesse nosso trabalho do dia a dia colocando o Senhor no nosso trabalho, colocando. Seja, aqui a gente não está dizendo que todo mundo tem que virar um padre ou alguma coisa da igreja, mas no nosso dia a dia a gente tem que ir colocando o Senhor, né? O nosso trabalho, o Senhor tem que ir entrando no nosso trabalho, que a gente vá sendo testemunho do Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o que a gente diz, com o que a gente faz, com o modo que a gente pensa. Isso vai se transparecendo. E aí o nosso trabalho vai deixando de ser sem o Senhor, vai passando a ser com o Senhor. Enquanto o nosso trabalho ainda é muito sem o Senhor, é muito voltado para o dia a dia só, né? A gente tem a obrigação de indenizar o dono, né? De pagar o aluguel, que é de maneira mais simples, é pagar lá o dízimo para a igreja, dar um dinheiro para manter o sustento da igreja, né? Para manter aqueles que nos ensinam, né? E aí a gente tem que procurar, além dessa indenização, ir colocando o Senhor no nosso trabalho, trazendo Ele para dentro do nosso trabalho, né? E aí vai ser uma coisa, vai se tornando uma coisa cada vez mais livre, né? A gente vai podendo, então, a gente vai passando a ser aquele que está realizando, está sendo o boi que está emprestado, né? Então, a gente tem que ir passando dessa condição de sem o Senhor para com o Senhor. Seja realmente indo para um serviço na igreja, fazendo o que nem a gente procura fazer aqui, dando um ensino, seja no nosso dia a dia no trabalho, que a gente também procura aqui, né? Trazer o Senhor para o nosso trabalho, nas nossas atitudes, em tudo que a gente realiza, né? Então esse é o processo que a gente tem que ir fazendo. E agora a gente vai ver então como que é esse processo de ir se transportando daqui para cá, trazendo o Senhor, e como que os apóstolos nos ensinaram essas coisas, né? E como elas estão ligadas àquela questão do boi, das coisas do mundo. Aqui, esse texto de Tessalonicenses começa com a questão da pureza, que é o que a gente falou do boi, né? O animal puro. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Então está tratando do corpo aqui, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santo e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus, né? Então isso nós já lemos, mas eu estou só mostrando, que a partir desse texto aqui, né, que está falando do corpo, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então está falando do corpo, da necessidade de purificar o corpo, e desse assunto, né? E aqui no versículo 8, e aí já na sequência, no versículo 9, ele vai entrar na questão da caridade fraterna. A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever. Então ele já tinha falado coisas antes desse versículo a respeito de ajudar os irmãos, né? Se você olhar lá no Tessalonicenses 4, mesmo antes desses versículos, nos capítulos anteriores, já falava dessa questão de ajudar os irmãos, né? E ele continua: não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendeste de Deus a amar uns aos outros. É o que estáis praticando para com todos os irmãos da Macedônia. Então estavam enviando auxílio aos irmãos da Macedônia, né? Então ele falou aqui do corpo, da pureza, da purificação, e depois entrou na ajuda, né, dos irmãos aqui, na ajuda do que estão precisando, dos que estão em necessidade, né? Mas ainda vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais, procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com as vossas mãos, né? Aqui trabalhando com as vossas mãos, que tem outras coisas a falar a respeito disso, que estão relacionadas com o trabalho do nosso dia a dia, né? E que a gente vai, conforme for tendo oportunidade, falando disso aqui. Com certeza todas essas questões vão aparecer de novo, né? Mas então, ocupando-vos das vossas próprias coisas,
como vos temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente em presença dos de fora e não sereis pesados a ninguém. Então aqui, tratando desse aqui, ó, você está trabalhando com as vossas próprias mãos, praticando essa obra. Então seria aqui, ó, você está trabalhando com as suas próprias mãos, tal, tem que indenizar o dono, tem que pagar o aluguel, né? Então seria isso que estaria dizendo aqui, né? Então vamos continuando aqui. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Então, aqui o interesse em mim, Paulo, que estava falando, né? Vocês, de novo, mostraram que estão preocupados comigo. Não é a minha penúria que me faz falar. E aqui a gente vai vendo um pouco de como Paulo era, né? De como aquele cristão mais crescido é, né? E de como nós devemos procurar ser, né? Então ele está dizendo, não é por causa da minha penúria que eu estou falando. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Veja aqui então, esse é o cristão mais crescido, que vai saber aqui viver na penúria. Esse aqui é o cristão crescido, que é o boi ferido, né? Que eventualmente vai se machucar. Então sei viver na penúria e sei viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Então aqui o conforto vem de Deus, né, em todas essas circunstâncias, né? Contudo, apesar de eu estar pronto a passar por todas essas situações, porque já estou crescido, porque já sei confiar no Senhor, contudo, fizestes bem em tomar parte na minha tribulação. Então foi correto me auxiliar, né? Foi correto me mandar auxílio, né? Então, eu aqui estou com aquele que está servindo, fazendo o trabalho, né? Então é correto que vocês venham em meu auxílio, né? Então é isso que Paulo estava dizendo ali. Não porque ele estivesse pedindo, mas porque é importante que o cristão saiba que ele tem essa obrigação de auxiliar com aquele que está com a igreja, com aqueles que são os líderes, né? Então essa é a nossa função aí, né? No nosso trabalho do dia a dia, é saber que a gente tem esse compromisso também, né? Com a igreja, com aqueles que estão com a comunidade que a gente congrega, né? Onde a gente frequenta e vai ouvir a palavra, né? E vai aprender e vai receber o que o ensino de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus quer nos dar, né? Então, continuando. Então, aí Paulo falando dessa característica dos apóstolos. Se para outros não sou apóstolo, a menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Tá vendo? Então, Paulo ainda continuava no trabalho, né? Continuava trabalhando. Mas ele ressaltava: quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Então lá em Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 4, tem esse texto aqui, que é uma outra lei de Deus, né, que está dizendo aqui com relação ao boi, que a gente está entendendo que é o corpo de Cristo que está trabalhando por nós, né, e dessa necessidade de que ele tem que ser mantido, né, tem que ser sustentado quando está em necessidade, quando precisa, né, e a gente tem essa obrigação de manter isso aí, né. Então
Bom, vamos seguindo aqui. Então vamos vendo. Não é na realidade em atenção a nós que ele diz isso? Tá continuando aqui. Então, acaso Deus tem dó dos bois? Não é na realidade em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito. Quem trabalha deve trabalhar com esperança. Então, aqui o trabalho, aquele trabalho do boi lá, que a gente viu, né? Do boi, do animal que está emprestado, né? Então, quem trabalha deve trabalhar com esperança. Igualmente, quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vós bens materiais? Né? Então, esse aqui é com relação a ao corpo de Cristo, que é onde a gente participa aí e frequenta, né? Com relação ao corpo de Cristo. Então, se tem uma necessidade, se a gente está usufruindo dos bens espirituais, então temos que colaborar com aquilo que é necessário dos bens materiais, né? Então, e é o aluguel lá. Então é com o que for necessário, né? Então, de novo aqui repetindo essa mesma ideia, mas no momento vou a Jerusalém para a ajuda dos irmãos. Então tá lá, levando uma ajuda dos irmãos que estavam passando necessidade lá em Jerusalém. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém, que se acham em pobreza. Tá vendo? Então estavam em necessidade. Houveram por bem, aliás, o devem a eles. Pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem, por sua vez, assisti-los com os bens materiais. Então aqui de novo essa ideia, né? No caso aqui, os bens espirituais que vieram por meio dos judeus, então tem que assisti-los com os bens materiais, né? Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhe tiver feito a entrega fiel desta coleta, irei à Espanha passando por vós, e sei que quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Então aqui, né, essa ajuda que eles estavam dando, que era algo devido, né, ela tem em contrapartida as bênçãos de Cristo, daquele que está fazendo de Paulo, né, que era quem estava ensinando, que era quem estava fazendo a obra de Jesus crescer, né, nas comunidades, né? Então, o trabalho de Paulo, né, o trabalho que a gente viu aqui, ó, quem trabalha deve trabalhar, e então tem que manter isso com os bens, como que ele fala aqui, assisti-lo com os bens materiais, essa palavra que estava faltando, né? Então, precisa de assistir com os bens materiais, porque estavam passando por necessidade, né? Então, esta que é a ideia, né? E a ideia, então, é a gente ir passando desse que está só trabalhando para si e mantendo lá a igreja, pagando um auxílio, para a gente também ir trazendo Deus para o nosso trabalho cada vez mais, né? Então esse é o caminho do cristão, ele vai trazendo Deus para o trabalho dele, trazendo Deus, até que ele fique pleno de Jesus Cristo, e então ele passe a ser praticamente doador, né? Totalmente o animal que está trabalhando lá, né? O boi, né? Então é isso que a gente vê aqui, ó. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós temos recebido. Tendes recebido, né? Então, esses que estão vivendo de maneira ociosa não estão colaborando nem com os bens materiais, né? Então, evite a convivência com esses, né? Sabei perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Então é isso que Paulo está chamando. Vocês têm que imitar, têm que ser como nós, né? Não temos vivido entre vós desregradamente,
nem temos comido de graça o pão de ninguém. Então tá vendo aqui, Paulo estava se colocando numa condição de que ele não queria nem receber essa oferta, né? Mas com trabalho e fadiga labutamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Então aqui, não estava sendo pesado a ninguém, não estava demandando esses bens materiais, né? Estava trabalhando. E essa é a maneira que nós temos que ir imitando ele, né? Então, irmos passando de alguém que simplesmente dá o sustento para alguém que simplesmente auxilia com os bens materiais, para ir trazendo Deus para dentro do nosso trabalho, ir sendo exemplo e ir abrindo mão das coisas materiais, né? Não porque não tivéssemos direito para isso. Então veja, temos esse direito, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Mas melhor do que fazer uso desse direito é ser um exemplo de que abre mão do direito, né? Então aqui você vê as coisas novamente, da mesma maneira que a gente no dia a dia tem que abrir mão do nosso direito aqui, né? Tem que saber abrir mão das coisas nas disputas do cotidiano. Aqui é a mesma coisa, né? Paulo estava abrindo mão desse direito aí, abrindo mão. E é isso que a gente tem que aprender também quando está colocando Deus para dentro do nosso trabalho. Também saber abrir mão desses direitos aí. Mesmo esse direito aqui, que é o do boi do boi que debulha, né? Mesmo desse direito, ele está dizendo que abria mão, né? Então, essa é a ideia. Vamos ver aqui. Trazer o Senhor para dentro do nosso trabalho e ir abrindo mão desse direito aí, né? Enquanto a gente ainda não está com o Senhor dentro do nosso trabalho, tem que procurar trazê-lo e tem a obrigação de indenizar, né? Então é isso que a gente recomenda e entende que ainda tem que zelar com cuidado, né? Tem que saber que a gente tem esse compromisso com a igreja, com o lugar que a gente congrega, com as necessidades de quem está nos ensinando, temos esse compromisso, e também temos que saber que a gente tem que ir trazendo o Senhor para dentro do nosso trabalho, né? Para as coisas do nosso dia a dia, tem que ir trazendo o Senhor, né? Que a gente seja um exemplo seja um exemplo nas nossas atitudes, naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente fala, no nosso modo de ser. Que a gente seja diferente, que a gente seja luz, né? Tudo interligado aqui nesse assunto do dia a dia, né? Cada vez mais a gente vai sendo luz, seguindo aqui o exemplo de Paulo, né? Que ia lá, realizava o trabalho, levava as bênçãos de Cristo, não precisava do dinheiro, da provisão vinda da igreja. Ele pedia assim para cooperar com os que estavam em necessidades, e era importante que as pessoas estivessem prontas a cooperar, né? Então é aí que a gente tem que caminhar nesse sentido aí, né? E olhando com cuidado e vendo como é que nós devemos agir, né? Com relação a colaborar com a igreja, né? E aqui sempre nesse sentido de que é o pagamento do aluguel. Pagamento do aluguel é a obrigação, né? Não é algo que é para ser exagerado, né? Mas é o que é necessário, né? Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar não tem direito de comer. Então aqui essa coisa de que também é necessário para o cristão lá, tem que trabalhar, tem que ter condição de manter a igreja, né? Então a vida do cristão, ele não vai se abandonar para ser mantido pela igreja, não. Ele tem que
ter condição de colaborar com os que estão passando necessidades, né? Então aqui, essa parte aqui, vamos voltar aqui, então, logo no comecinho, essa parte tá falando desse trabalho aí, não, aqui, desse trabalho, né? Que é ou na ausência do proprietário, que é aquele realmente que a gente está realizando sem colocar Deus, né? E que a gente tem que trazer Deus para dentro desse trabalho, né? Mas enquanto está na ausência de Deus, pelo menos em parte do nosso trabalho realmente está na ausência de Deus, então a gente tem que ter a indenização, né? Ou o aluguel, né? Agora que Deus vai estar entrando no nosso trabalho, aí a gente passa a ser o boi que está emprestado, né? E aí não vai ter que ter indenização. Em geral, a gente está sempre um pouco em cada aqui, né? Está procurando trazer o Senhor para o nosso trabalho, mas sempre tem um pouco que está sem o Senhor, né? Então sempre a gente tem que estar colaborando com indenizar com a igreja que a gente participa, né? E cada vez crescendo em ser aquele que trabalha para o Senhor, seja dentro de nós mesmos, seja levando para os outros, né? Mas aqui então, com relação às coisas passageiras, as coisas pequenas do dia a dia, com relação ao cristão, trabalho do cristão, trabalho da igreja, que vai ajudar os que estão em necessidade, que vai ajudar quem precisa, que vai manter o prédio, lugar que é coisa daqui também, né? O prédio que você vai lá ouvir a palavra de Deus, viver em comunidade, né? Então é isso. Então aí a gente vai chegando para os últimos versículos, que são relacionados à virgem. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. E aí, para a gente explorar um pouco melhor essa questão, eu coloquei o texto paralelo do Deuteronômio. Se um homem encontrar uma virgem que não seja casada e, tomando-a dormir com ela, então aqui é a mesma situação, e forem apanhados, esse homem dará ao pai da virgem 50 siclos de prata, que é o valor do dote da virgem. Dote. E ela será sua mulher. Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias de sua vida. Então aqui a questão da virgem, da virgem que foi sem o consentimento do pai, se uniu com um homem, né? Então essa questão da virgem, ela já não é mais o boi, já não é mais as coisas, é a virgem, né? E é a questão que vai concluir esse assunto todo aqui. Então ela está tratando um pouco de tudo que a gente falou, né? Porque a virgem aqui vai representar o cristão como um todo, né? O cristão que é a virgem que vai ser que lá nas parábolas, que vai ser oferecida, que vai se casar vai ser dado em casamento, que são as virgens lá da parábola, né? Que é também a filha, né? A filha do dono, a filha do pai, né? No caso, que é o que vai, é o pai aqui, ó, que vai ceder ou não, né? Então vai falar um pouco do cristão como um todo, né? E vai, como é os últimos versículos aqui dessa parte da propriedade, vai ter uma ideia geral do que a gente falou em todos os versículos anteriores, né? Vai concluir aí. Então, é a questão das coisas do dia a dia, da virgem que se uniu ao homem sem que o pai soubesse, né? Então, o pai não estava presente, né? Então, só para a gente saber, esse é um texto aqui de Números 30, não é exatamente tratando do mesmo assunto, mas ele também tem essa questão do conhecimento, né?
tiver conhecimento, não tiver conhecimento. E está tratando da questão do voto, que é uma questão tem muito a ver, assim, com essa questão que nós estamos falando aqui, né, das coisas daqui, né? O voto, que também é o juramento, que a gente não entrou muito nesse assunto, mas ele está presente. Esse Números 30 está falando dos votos, né? Então, a autoridade não estar presente. Então vamos só ler para a gente deixar claro essa questão de que aqui o pai tinha direito de escolher quem que ia ser o que ia casar com a filha, né? Então, se uma donzela que se encontra ainda na casa de seu pai, então é a condição daquela lá, né, da que nós estamos vendo, fizeram um voto ao Senhor, ou se impuseram uma obrigação, então fez um voto, que é uma obrigação que a pessoa se impõe, né? E seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez, ou da obrigação que a tomou, nada disse, então o pai não conhecia. Quando toma conhecimento, se ele nada disse, todos os seus votos e suas obrigações serão válidos. Então, se ele não falou nada, é válido o voto. Porém, se o pai se opuser, então ele podia se opor ao voto. Se ele se opuser no dia em que tiver conhecimento disso, todos os seus votos e obrigações serão inválidos. Então, o pai, que era a autoridade aqui, tinha esse direito de invalidar o voto, né? Então, aqui, ele, quando tomasse conhecimento, podia validar ou não o voto. Então, é a mesma... claro que o texto aqui está tratando mais do voto e da autoridade do pai, mas é a mesma, a condição do pai aqui é a mesma, né? Ele não sabia, né? Então, o homem seduziu a virgem, ele não sabia, né? Então, aqui ele pode recusar ou ele pode aceitar. Se ele recusar, o jovem que seduziu a virgem não vai casar com ela e vai ter que indenizar o pai. E se ele aceitar, ele também vai ter que indenizar o pai, mas aí o jovem não vai poder se separar, né? Que é o que a gente viu aqui, ó, não poderá repudiá-la. Então, aqui nós estamos vendo ambas as questões, o pai não estava presente, né? Que é a questão que a gente se encontra muitas vezes nessa vida, né? Nós estamos falando das questões do dia a dia, das questões nossas aqui, né? E que a gente tem que trazer o Pai, que é Deus, para dentro dessas questões, para resolver as nossas questões, para decidir com quem a gente vai casar, né? É Deus que tem que ser trazido para as nossas decisões, né? Então aqui está falando de quando ele não está presente. Quando o pai não está presente, aí ele vai poder recusar ou vai poder aceitar. Então essa é a condição aqui que a gente vai ver porque a gente vai vivendo no dia a dia, fazendo as nossas coisas, sem levar diante de Deus, e eventualmente a gente entra em situações que vão ser contra a vontade de Deus. São coisas que Deus não pode aceitar. Esse tipo de coisa nós vamos ter que recusar, vamos ter que sair dessas circunstâncias, né? E tem que indenizar o pai, quer dizer, esse indenizar é o paralelo que a gente que a gente já citou de estar na luz, né? A gente vai ter que recusar, ter que se separar dessas coisas para trazer Deus para dentro das nossas decisões, né? Então é isso, tem que pagar para o pai, né? Tem que oferecer para o pai essas coisas, né? E se separar. E eventualmente algumas dessas coisas que a gente tem no dia a dia aqui, elas são aceitáveis diante de Deus. Mas aí o que é importante? É importante que a gente aí tenha a questão de ser fiel nessas coisas, né? Se é algo que Deus aceita, então aí
tem uma outra importância grande, que é a fidelidade. Não que aqui a gente vá ser infiel, mas é que algumas coisas a gente vai ter que se afastar. Vai ter que se fazer todo o empenho de se afastar, né? Especialmente se a gente está tratando daquelas coisas como pecados de impureza, essas coisas, essas a gente tem que recusar, né? E tem que trazer a fera como testemunha, lembra? Que aqui seria o indenizar, né? Trazer a testemunha. Agora, nas questões que Deus aceita, que são as questões dessa vida, os acordos dessa vida, aqui a gente vai ter também que trazer Deus para dentro da situação, que é o que a gente já falou. E tem mais uma coisa, que é a necessidade da fidelidade, um princípio importante aqui, né? Então, indenizar é o padrão Deus, trazer Deus, né? Seja aqui numa questão de reconhecer o erro, de reconhecer a falha, né? E de matar o pecado, seja aqui numa questão de no nosso trabalho do dia a dia realmente utilizar ele para dar o sustento para a igreja, né? No caso de indenizar, né? Seja trazer Deus para nosso trabalho no sentido de dar um exemplo, de um bom exemplo, mostrar o crescimento nos frutos, né? Então, padrão Deus, seja abrir mão de direitos, né? Abrir mão de direitos, a gente vai estar indenizando, vai estar fazendo a vontade de Deus nas coisas que Deus aceita que a gente realize, as coisas do dia a dia, que não são pecados, que não são falhas. A gente vai estar trazendo Deus para dentro, né, dessas nossas relações, né? Colocando Deus para decidir aí. E tem um acréscimo aqui, que é a fidelidade, uma coisa importante, né? Tá ligado a essa fidelidade, tá ligado ao voto, tá ligado ao juramento, que é algo importante que aparece no nosso dia a dia, né? Não dava para a gente pôr muitos textos, mas tem vários textos em que Deus demonstra a necessidade da fidelidade, né? Até mesmo quando entra em conflito com outros princípios de Deus, né? Porque às vezes a gente no nosso dia a dia vai fazendo as coisas pela nossa cabeça e acaba que entra um conflito que não tem mais saída. Ou a gente vai desrespeitar para um lado ou vai desrespeitar Deus para o outro, né? Então essa questão da fidelidade é importante, né? E é claro, a gente não pode se colocar nesse tipo de situação. Tem que cada vez menos estar nesse tipo de situação de que a gente se depara com uma circunstância de que, de alguma maneira, a gente vê que tudo que a gente faz desagrada a Deus, né? Então isso é uma condição ruim, mas que a gente pode se encontrar, né? Então a fidelidade, indenizar e não pode se separar. A questão da fidelidade, eu pus um salmo aqui, que é Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que não retrata juramento, mesmo com seu dano, mesmo com dano próprio, né? Então a questão da fidelidade é muito importante para as nossas questões do dia a dia, né? Ser fiel àquilo que a gente fala, né? Por isso a questão de vigiar a nossa palavra, né? E agora então, encaminhando para o final, a gente vai ir concluindo esse texto aqui que tratou do cristão como um todo, da necessidade da gente trazer Deus para as nossas decisões, né? Porque quando Deus não está nas nossas decisões, ou a gente vai ter que realmente se afastar das atitudes, né? Ou a gente vai, mesmo quando a gente não traz Deus, a gente vai de alguma maneira ter que trazer Deus e vai ter que buscar ser fiel, né? Então, e a questão da filha, né?
a filha, que é o cristão, né? Então, para concluir, a gente vai lembrar só lembrar também aqui mais um texto na sequência, que aqui é o texto do possesso, né? Que a gente já leu na semana passada, que estava tratando do corpo, né? Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. E aí Jesus expulsa, e a legião não quer sair, porque tinha direito ali, por causa que tinha os porcos, né? Então aquele povo estava com uma impureza, estava comendo aqueles porcos, né? Estava com uma impureza dentro, né? E Jesus então mandou, e como eles recusaram a presença de Jesus, como aquele povo recusou a luz, né? Então Jesus mandou o possesso: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. Então Jesus mandou ele ir lá testemunhar, ir lá apresentar. Isso aqui é o paralelo de ir lá apresentar a fera. Vai lá e demonstra, olha, o problema dos porcos aí, né? O problema da impureza, né? Que estava naquele povo lá. Então vai lá e dá testemunho desse pecado, né? Então a gente viu isso, né? Mas isso já falei na semana passada, né? Mas é que a gente vai ver que na sequência, nesse Marcos 5, vai continuar, né? Vai continuar e vai falar o seguinte. Então logo depois aqui tem alguns versículos só de introdução aqui, no 19, e vai entrar um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou à sua vista, lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Então a filha, agora vem a questão da filha, que estava morrendo, né? Vem-lhe, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aí dá um intervalo e vai aparecer uma outra história do fluxo de sangue, da impureza, né? Se a gente vê lá na lei lá, vai aparecer no Levítico, no Deuteronômio, mas acho que no Levítico, a questão da impureza, que é o fluxo de sangue, né? Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, né? Que é um tipo de impureza, né? Que é impura, a mulher não podia tocar em ninguém. Quem tocasse nela ficava impuro também, né? Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Que dizia ela consigo? Então ela veio e tocou. Você vê, ela tinha essa impureza aqui, que é o fluxo de sangue, não podia tocar em ninguém. Mas de alguma maneira ela viu que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Se tocar, ainda que seja na orla de seu manto, estarei curada. Então Jesus invertendo isso, né? Jesus que vai tocar na gente e nos limpar da impureza, né? Pureza é uma coisa que vai aparecer muito na lei, né? Algo que é altamente contaminante, né? Se você ficou perto ali da impureza, tocou sem querer, pronto, já está impuro, né? Isso é importante para a gente saber, né? As impurezas que a gente vê aí todos os dias, tem que se afastar delas, porque elas são muito contaminantes, né? E tem que ir se limpando, né? Então, tocar em Jesus, aí sim vai sendo limpo, né? Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado,
veio lançar-se-lhe aos pés, contou-lhe toda a verdade, mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Então, chamou de filha, né? Essa é a condição do cristão, né? Cristão que tem possibilidade de ser purificado, que tem a possibilidade de tocar em Jesus, né? E que vai ser limpo dessas impurezas, né? Então, aqui, tanto a primeira, que a gente vai continuar a história, era a filha do chefe da sinagoga, como essa também estava na condição de filha, né? Então, a purificação e essa vida nova que Jesus vai dar para a filhinha do chefe da sinagoga é a condição do cristão, né? Então, é a possibilidade de ser purificado, é a possibilidade de ter uma nova vida, né? Mas tem a necessidade de a gente ir trazendo Deus para dentro. Deus para dentro das nossas decisões, né? Deus tem que estar presente, né? Então essa é a ideia. Então vamos continuando aqui. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Aqui já li, né? Jesus percebeu imediatamente e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curado do teu mal. Então, foi limpa. A filha, que Jesus chamou de filha aqui, foi limpa. É a condição do cristão. Tem essa possibilidade de ser purificado, que é o boi lá, a limpeza do boi, né? Que tira a impureza de dentro e limpa por fora, né? Mas que tem que trazer a fera, tem que trazer o testemunho, né? Tem que apresentar diante de Deus: olha, esse é o erro. Então, tem esse trabalho de buscar, de ir para a oração, buscar, né? Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Tomou o pai e a mãe da menina, que os levava consigo, entrou onde a menina estava deitada, segurou a mão da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. E ordenou-lhe severamente que a ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. Então essa aí é a condição do filho. Ele tem acesso a essa nova vida, ele tem acesso a essa purificação, mas ele tem que alimentar essa nova natureza. Tem que dar de comer a essa nova vida, né? Essa é a nossa condição, né? Então, essa parte da filha aqui é meio que um resumo geral, né, do que foi falado aqui, né? Então, tem que trazer o pai para dentro das nossas decisões. Então, está indenizando de todas as maneiras, né? Tem que é a condição de filho, é a condição de filho, né? Que é a filha, né? Que é a donzela que vai ser oferecida como esposa de Jesus, né? Que é a nossa condição, né? Tem a questão da fidelidade também, então nos nossos compromissos, a questão da palavra no final das contas, né? Do que a gente se propõe a realizar, é necessário ser fiel, porque isso é um exemplo
forte que a gente tem que seguir de Deus, né? Então, da natureza de Deus. Tem essa questão da fidelidade e tem a questão de ficar limpa limpa das impurezas e ter essa nova vida e alimentar essa nova natureza. E aqui eu pus a questão ainda do boi antes, para a gente ver também que está na sequência. Isso também é interessante, né? Então ele vem, fala aqui da purificação e depois de novo dessa purificação e da condição de filha, e depois cura, ressuscita a filha do chefe da sinagoga. Então é isso, pessoal. Agora, então, a gente vai fazer um intervalo nessa série aqui, para eu voltar a estudar. Acho que a gente pode até dar uma olhada aqui nos próximos versículos, só para concluir aqui. Então, a gente vai entrar num outro assunto. Quem tiver comércio com um animal será morto, aquele que oferecer sacrifícios e tudo mais, né? Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, não amaldiçoarás a Deus, não amaldiçoarás um príncipe do teu povo, né? Não tardarás a oferecer-me as primícias da tua colheita, né? Então são assuntos agora diferentes, que já entra ou não aqui, uma ordem expressa, né? E é o que a gente vai ver para a próxima temporada aí. Eu não sei ainda do que está tratando isso aqui, questão da feiticeira, tiver comércio com um animal. Então, procurar meditar nessa palavra e procurar aprender mais, né? Então, agradecemos a Deus por tudo isso que Ele tem nos ensinado, né? E pedimos cada vez mais um crescimento no conhecimento de Deus, para que a gente não fique fazendo as nossas atitudes sem trazer Deus para dentro delas, né? Para que a gente seja capaz de, em todas as nossas atitudes do dia a dia, daqui das coisas pequenas, para que a gente seja capaz de trazer Deus para essas atitudes, né? E aí ir dando exemplo disso, ir nos transformando e levando isso para os outros, né? Esse é o nosso pedido, que a gente possa então cada vez crescer nesse conhecimento de Jesus Cristo e transformar o nosso interior, purificar o nosso interior, que a gente seja atento, tenha ouvidos bem atentos para ouvir o que o Espírito está nos mostrando dentro de nós, e que a gente tenha um espírito de coragem, de força, para matar aquilo que está errado dentro de nós. Isso é o que nós pedimos e agradecemos, porque sabemos que tudo aquilo que é da vontade de Deus, Ele irá realizar em nós. Louvamos e bendizemos a Deus por todas as coisas. Amém.